Este é o nosso tema. Quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Vamos ver o contexto do texto. O povo de Deus ficou 70 anos no cativeiro babilônico. E por quê? Por causa da rebeldia, da desobediência. O povo escolhido por Deus desviou de Deus, virou as costas para Deus. Deus havia levantado vários profetas, chamando o seu povo a um conserto, a um arrependimento, porque foi um povo que Deus escolheu para si, como povo eleito dele. O povo não deu ouvido. E Deus usa um profeta para dizer que usaria a Babilônia como espada de dois gumes para disciplinar o seu povo. E Deus usou então Nabucodonosor, o exército babilônico. E aquele exército fez uma trincheira durante meses. Ninguém entrava, ninguém saía de Jerusalém. Quando eles perceberam que o povo estava necessitado, que o povo estava já passando fome, aquele exército entrou em Jerusalém, despotizou o povo de Deus, colocou fogo em Jerusalém, derrubou os muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém. Eles pegaram os jovens de mais finas estirpes, castraram. Então o jugo que veio sobre o povo de Deus foi terrível. Na segunda leva do exército do povo de Deus Babilônia, eles trouxeram o rei Zedequias. E como última lembrança do rei Zedequias, eles trouxeram então os filhos do rei Zedequias. E veio um soldado e vazou os 2 olhos do rei Zedequias, para que ele tivesse como última lembrança. Então foi um sofrimento. A Bíblia diz em Lamentações 1 que Jerusalém, cidade outrora populosa, a cidade das celebrações, das festas, se tornou um lugar morada de chacais, um lugar isolado. Ficou em Jerusalém só a pobreza, a miséria dominava aquele lugar. Então durante 70 anos o povo de Deus ficou no cativeiro babilônico. O profeta Jeremias, que escreve Lamentações, todo dia trazia à memória a tristeza, a angústia. Ele levantava de manhã com amargura, à tarde com aquela angústia, ia dormir com aquele peso na alma, quando ele lembrava daquelas cenas trágicas, do que aconteceu com o povo de Deus. E a Bíblia diz então, aqui em Lamentações, que o profeta Jeremias, ele então resolveu trazer à memória aquilo que dá esperança. E chegou um momento que certamente ele disse: eu vou parar de deixar que esses sentimentos, que essas lembranças me dominem. Eu vou passar a trazer à memória aquilo que me faz sonhar. Eu vou trazer à memória aquilo que me faz sonhar com um futuro sobranceiro, alvissareiro, melhor. Eu vou parar de trazer à memória essas cenas trágicas, a morte, jugo, miséria. Eu vou trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Talvez você tenha trazido à sua memória, minha irmã, meu irmão, uma lembrança do que aconteceu contigo no passado, uma convivência difícil com o seu ex-marido, o sofrimento que você passou naquele lugar. Quantos que têm trazido à memória e por isso têm sofrido? E o profeta Jeremias passou a trazer à memória em primeiro lugar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Apesar do caos, apesar do sofrimento, apesar de toda a situação vivida pelo povo de Deus, o profeta Jeremias trouxe à memória: Deus é um Deus de misericórdia. Eu estou vivo. Então eu quero pedir você, minha irmã, meu irmão, que traga à memória que apesar de toda a luta que você enfrentou, apesar de todo o sofrimento que você enfrentou, com essas lembranças que você traz sempre, mas Deus preservou a sua vida. Deus teve misericórdia de você. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas, e é por isso que estamos vivos, e glórias a Deus. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de trazer à memória as lembranças, aquela situação de jugo que você viveu. O que tem trazido a você esse abatimento? Pare de trazer aquele problema do passado para hoje. Traga à memória
que apesar de tudo isso aí, Deus é um Deus de misericórdia e é a graça dele que nos sustenta. Nós somos o que somos pela graça de Deus, e se não fosse os cuidados deste Deus maravilhoso, o que seria de nós? Então o profeta Jeremias deu um basta, eu vou parar de trazer à memória esta situação de miséria. Eu vou trazer à memória que apesar de tudo isso, Deus é um Deus misericordioso. Em segundo lugar, o profeta Jeremias trouxe à memória a fidelidade de Deus. O versículo 22 termina dizendo: grande é a sua fidelidade. Deus é fiel. Mesmo nós sendo infiéis, e o povo dele foi infiel, ele permanece sendo fiel para conosco, porque ele não pode negar a si mesmo. Porque um dos atributos dele, ele é um Deus fiel. Deus é fiel. Apesar de tudo que te aconteceu, mas Deus preservou você. Deus tem cuidado de você. Deus não tem deixado faltar o pão na sua mesa, a vestimenta. Deus não tem deixado faltar o básico para se viver. Então comece a agradecer a Ele, louvar a Ele e dizer a Ele: tu és fiel, Senhor. Deus é fiel. E assim Jeremias pôde acalmar sua alma. Jeremias pôde então trazer à memória: não, Deus é fiel. Ele prometeu que depois dos 70 anos ele vai dar o livramento ao povo, e foi dito e feito. Ele levantou um rei Ciro, que o chamou do ungido dele. E ele então baixou um decreto, o rei Ciro, dizendo que o povo de Deus poderia voltar agora para Jerusalém, para se reconstruir e se reconstruir como povo. Neemias foi usado, Esdras foi usado, Zorobabel foi usado para reconstruir o templo de Jerusalém, Neemias para restaurar e reconstruir o templo, os muros de Jerusalém. Assim também Deus é fiel. Confia no Senhor, Ele é fiel. Em terceiro lugar, o profeta Jeremias passou a trazer à memória a bondade de Deus. E o texto diz que Deus é bom para aqueles que esperam por Ele, para a alma que espera por Ele. Traga à memória que Deus é um Deus bom. O seu marido foi um homem ruim, quem sabe o seu pai que te maltratou, quem sabe aquela pessoa que abusou de você, que abriu feridas da sua alma. Nós vivemos num mundo de pessoas ruins, pessoas maus, mas o nosso Deus é um Deus bom. Veja a bondade dele, mesmo em meio ao mundo conturbado, mesmo convivendo, quem sabe, naquela empresa com pessoas tão ruins. Tem alguém que você pode depositar nele a sua confiança. É Deus, porque Ele é bom. Traga à sua memória a bondade de Deus. Os homens são ruins, as pessoas são más, mas Deus, Ele é bom, gracioso, Ele que cuida de você. Ele é tão bom, que se Ele fosse tratar cada um de nós pela maldade que guardamos nos nossos corações, o que seria de nós? Deus é bom. Então traga a memória quando essas cenas vêm, para te curar, para você viver bem, para que você tenha um coração sadio, para que você viva bem no dia a dia. Traga a memória: não, Deus é bom, Deus é bom, Deus é um Deus cheio de bondade. É um dos atributos dele. Ele é um Deus de bondade. Inclusive, Ele comunicou a nós esse atributo. E por isso que a gente vê de vez em quando nas pessoas a bondade. É Deus ali colocando a bondade nas pessoas. Creia nisso. Em quarto lugar, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em quarto lugar, Jeremias passou a trazer à memória que é bom descansar em Deus, esperar em Deus. O que está afligindo a tua alma, minha amada? O que está tirando a tua noite de sono, querido? Jovem, o que está acontecendo com você, que você está com esta taquicardia, com essa situação de angústia, de tristeza? Descansa no Senhor. A Bíblia diz, então, Jeremias: eu vou trazer à memória que bom é esperar em Deus, é descansar em Deus. Nós vivemos num mundo hoje que tudo é rápido. A internet, você escreve aqui, manda na hora, online, está lá. Você faz um pedido, depende da cidade, 3 dias depois, vem no Sedex, tudo é rápido. E nós queremos que aconteça isso. E eu gostaria de dizer para você, jovem, menina de Deus, rapaz de Deus: descanse, espere no Senhor. Espere o livramento do Senhor.
Descanse, entrega a Deus este problema que você está vivendo, esta situação que você está vivendo, esta causa na justiça que está trazendo a você a tribulação. Lance aos pés do Senhor, descansa nele. Quem sabe você está aí, olha, exausto, cansado, cansada. O Senhor diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrarão o quê? Descanso. Então entregue a Deus, espera nele. A Bíblia diz no Salmo de número 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Entregue esse problema ao Senhor, minha senhora. Essa angústia com teu filho, deixa Deus cuidar. Entrega a Deus a vida da tua filha. Entregue a Deus a vida do teu filho. Entrega a Deus este problema, esta causa. Nós temos o advogado dos advogados, que é Jesus. É Ele que julga nossas causas. Então descansa nele, espera nele, porque ele é bom. E porque é bom descansar nele, é bom esperar nele. Aquieta o teu coração. Lance diante dele toda a tua preocupação, a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual é a tua preocupação? Preocupação com o futuro? A Bíblia diz em Mateus 6, o próprio Jesus, quem sou eu, quem é você, pode acrescentar sequer um segundo das nossas vidas? Ele cuida dos lírios do campo, ele cuida das aves dos céus, ele vai cuidar de você, minha amada. Você está preocupada com o futuro, aquieta-te e saiba que o Senhor é Deus. O Salmo 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Entregue ao Senhor esta inquietude, porque Deus, Ele quer que nós descansemos nele. Então o profeta Jeremias passou a trazer a memória. Eu vou trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que me pode dar esperança? Que Deus é bom para aqueles que esperam. Que é bom descansar em Deus. É bom esperar nele. Descansa nele. Entrega a ele esse problema. Lance diante dele. Mas em quinto lugar, o texto diz, põe a boca no pó. Então, em quinto lugar, o profeta Jeremias entendeu que é bom orar. Coloca a boca no pó, se humilhe, entrega a ele. Como é bom orar. Vai orar, meu irmão. Ore, rasga teu coração, derrama a tua alma perante o Senhor. Como ribeiros de água, derrama a tua alma perante o Senhor. E Deus agrada disso. E é bom trazer à memória que os problemas nós, como crentes, como povo de Deus, nós não resolvemos contando para as pessoas. Ficando para lá e para cá, conversando, murmurando. Mas é ir para o altar e entregar no altar do Senhor. É fazer como Ana fez. No seu momento de angústia, ela foi diante do pilar do templo lá. E ela abriu a sua alma, abriu o seu coração, derramou a sua alma. Inclusive, o sacerdote ali a teve por embriagada. Mas ela aprendeu isso. Que problemas nós resolvemos, não é ficando falando para as pessoas, não é murmurando, mas é como Jeremias nos ensina, é colocar a boca no pó, é orar, é entregar a ele. E eu quero terminar e dizer o seguinte, se você quiser viver uma vida feliz, se você quiser dar um basta nisso tudo aí, é trazer à memória que Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que precisamos de lançar diante dele as nossas ansiedades, descansar nele e esperar nele, o livramento vai vir, mas também é colocar a boca no pó. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.